castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, vamos então abrir a palavra de Deus para a nossa instrução nesta manhã, no texto de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versos 8 a 17. Pela graça do Senhor, nós estamos progredindo, né, no texto da palavra de Deus, nestas exposições que nós propusemos fazer do Antigo Testamento. E estamos então aqui chegando nesta sessão, na metade, né, do capítulo 2, tendo passado já pela narrativa inicial da criação, também na criação do próprio homem. Deus está formando o homem agora e formou o homem do pó da terra, soprou nele a vida, o fôlego de vida. E então Deus agora providencia para esse homem o seu ambiente, dando a esse homem liberdade e limites, né? Então o texto diz assim, a partir do verso 8 do capítulo 2 de Gênesis: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tudo que já prestamos ao Senhor nesta manhã, ao longo deste culto, também pelos momentos em que o Senhor já falou aos nossos corações. E agora te pedimos que, neste tempo um pouco mais extenso em relação à meditação da Tua Palavra, que o Senhor nos ajude, pelo Teu Santo Espírito, a guardarmos no coração ao menos os princípios fundamentais que estão aqui neste texto, mas que não apenas os guardemos, mas que também possamos praticá-los em nossa vida diária, a fim de que todos os dias possamos, ó Deus, caminhar um pouco mais em direção à maturidade cristã e à perfeição que o Senhor requer de nós. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-me na exposição, ajuda também os meus irmãos no entendimento, e que todos nós cresçamos juntos nesta procura, nesta busca pelo Senhor, e que assim, Pai, possamos nos enriquecer da Tua Palavra, que é de fato o nosso principal alimento. Portanto, te pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um filme bastante conhecido, especialmente de uma determinada geração, que é o filme Matrix. Nesse filme, o protagonista, que é o Neo, ele é confrontado com uma escolha interessante, uma escolha decisiva. Em determinado momento do filme, ele é colocado diante de um dilema. Ele precisa escolher qual pílula ele deve ingerir. Havia ali 2 pílulas, uma azul e uma vermelha. Uma o manteria em uma realidade confortável, porém uma realidade ilusória. Nós chamaríamos de virtual.
A outra pílula o conduziria à verdade, embora num ambiente muito exigente e, podemos dizer, até desconcertante. Essa cena do filme se tornou emblemática porque ela colocou diante de nós, especialmente naquela época em que se discutiam esses aspectos do mundo virtual e do mundo real, o seguinte dilema: liberdade é fazer o que nós queremos ou liberdade é viver dentro de uma verdade que nos governa? Ou seja, liberdade significa uma autonomia absoluta para fazermos o que bem entendemos, ou liberdade significa estar condicionado por verdades que nos governam. Gênesis 2 nos coloca diante de uma escolha semelhante, obviamente mais profunda e real, por se tratar de um texto inspirado pela palavra e não apenas uma ficção. O texto aqui nos conduz a um ambiente geográfico muito interessante, que é o chamado Éden, um jardim. Neste jardim, Deus estabelece algumas questões importantes: o ambiente, a vocação e também os limites da vida humana. No Éden, nós encontramos a estrutura da existência humana. A liberdade humana, portanto, ela não vai surgir de algo vazio, mas ela vai surgir dentro daquele mundo ordenado por Deus, que nós, aliás, vimos no capítulo 1, quando Deus ordenou todas as coisas para o seu determinado fim e viu que estas coisas eram boas. Esse limite estabelecido por Deus não parece aqui para nós ser uma espécie de opressão da parte de Deus, como talvez alguns materialistas poderiam sugerir. Deus como um tirano, Deus como um ditador, Deus como alguém que criou e que agora oprime a sua criação, sobretudo o ser humano, privando esse ser humano de sua autonomia, de sua liberdade. Mas, pelo contrário, diferentemente destes materialistas, o que nós vemos no Éden é um cuidado especial de Deus, estabelecendo exatamente os limites do ser humano, como um pai estabelece também os limites para os seus filhos. Os pais, preocupados com o crescimento saudável dos seus filhos, eles estabelecem limites, limites quanto ao que comer, limites quanto aos horários da rotina de sua vida, limites quanto a acessos, hoje, às redes sociais, às telas, limites que fazem parte de um cuidado, fazem parte de uma visão ampla a respeito daquilo que nós desejamos para quem está debaixo do nosso cuidado. Então, aqui nós estamos entre a liberdade e o limite. Nós podemos pensar numa liberdade autônoma, de fazermos o que bem queremos, ou podemos pensar numa liberdade que nos limita, mas não no sentido de oprimir, mas no sentido de nos colocar diante de um propósito. E é exatamente este o tema que me parece evidente aqui neste texto. Quando Deus cria o homem, ele agora mostra ao homem qual é o lugar que ele deve habitar, e o que há neste lugar, e de que maneira o homem deve viver neste lugar. Portanto, se nós pensarmos neste texto como uma expressão daquilo que é a nossa vida diária, a nossa vida hoje, nós podemos estabelecer, sim, que este texto trata sobre propósitos, limites e responsabilidades de nossa parte. A tese desse texto parece ser bem clara. O ser humano, ele foi colocado por Deus em um mundo preparado pelo próprio Deus, com um propósito pré-definido e também com uma liberdade real, mas, ao mesmo tempo, debaixo dos limites claros estabelecidos por Deus, revelando assim que a verdadeira vida, uma vida bem vivida, é sempre aquela que consiste na obediência aos limites impostos por Cristo Jesus, o nosso Deus, aquele que é o Emanuel, Deus conosco, e que deseja que nós vivamos uma vida debaixo da sua vontade. Então, vamos pensar aqui pelo menos 3 aspectos que este texto nos adverte ou nos ensina em relação a este propósito do Senhor. Primeiro, Deus prepara o lugar
planta um jardim e provê a vida. Deus está, nesse primeiro momento, demonstrando que nós estamos num mundo cuidadosamente preparado. Deus, o verso 8 diz, plantou um jardim na direção do Oriente. Repare que os detalhes do texto são intencionais. A linguagem utilizada por Moisés aqui é uma linguagem intencional. Deus planta, Deus organiza, Deus estrutura o ambiente humano. A vida, portanto, do ser humano não é um caos, não é algo desordenado, um acaso. Mas, pelo contrário disso, irmãos, é uma ação intencional de Deus, organizada, ordenada do Criador. Há um comentarista bíblico que trabalha este texto de Gênesis, chamado Bruce Waltke. Ele observa que o jardim não é apenas um espaço geográfico, como nós poderíamos pensar, talvez, no aspecto de que Deus criou um ambiente geográfico, mas ele diz que é mais do que isso. O Jardim do Éden é um ambiente teológico. E por que o Bruce Waltke chega a esta conclusão? Ele diz que o jardim representa, sobretudo, o local da presença de Deus. A presença de Deus que traz provisão e ordem. Estes dois elementos constantes aqui. Deus provê para o homem e Deus ordena a vida do homem. Então, observe que aqui nós não estamos apenas diante da natureza, como talvez os naturalistas pudessem defender. Os naturalistas defendem que, por não haver um propósito transcendente na existência, na criação, tudo o que nós podemos observar e viver e experimentar está na natureza. Então, eles buscam um contato com a natureza para que, pela natureza, eles possam, assim, entender o propósito do homem. Mas Paulo diz que, quando as pessoas fazem isso, elas estão, na verdade, trocando a criatura, trocando o Criador pela criatura, trocando Deus por estas coisas criadas. E então, o que o texto de Gênesis faz é inverter esta ordem idólatra do coração humano. Aqui nós temos a natureza, o jardim criado para o homem, mas uma natureza ordenada por Deus para servir ao homem, para servir a vida humana. Repare que o homem é colocado neste jardim, com estas descrições geográficas muito claras, para que ele pudesse cultivar e guardar estas coisas. De maneira, então, que Deus, ele coloca a vida humana ou a existência humana debaixo de um propósito. Nós temos um propósito, claro, e este propósito é cuidar das coisas que Deus criou. Este é o nosso propósito. E como disse Agostinho, nós jamais encontraremos descanso existencial enquanto nós não descansarmos neste propósito, que é no Senhor. Entendermos a razão pela qual Deus nos criou, para que nós pudéssemos experimentar de todas as coisas que Ele nos deu. Aliás, o verso 9 traz uma informação também muito importante, dizendo que Deus fez brotar árvores. E repare esta linguagem, agradáveis à vista e boas para alimento. Ora, significa que as árvores agradáveis à vista eram árvores esteticamente belas. Há beleza na criação. E é por isso que até hoje você fica deslumbrado quando você olha para as coisas criadas, você olha para a natureza. Quem não se emociona do ponto de vista estético ao olhar, por exemplo, para a imensidão do mar, para aquelas praias limpas, coqueiros, outras árvores? Quem não percebe a beleza de um parque, cujas árvores são diversas, gramas, diversos animais passando por ali? Quem vai a um zoológico, por exemplo, e percebe a diversidade da fauna, da flora? A criação é esteticamente bela. E, curiosamente, por mais que nos pareça estranha alguma parte da criação, quando você vê, por exemplo, um tipo de animal estranho, talvez você o caracterizaria como feio, mas você percebe que mesmo nesta feiura,
que você julga assim, há um propósito criacional, há uma beleza até mesmo naquilo que nós consideramos como o feio. E, curiosamente, estas coisas, então, são agradáveis à vista. E elas são boas, porque nada do que Deus cria é ruim. Deus não faz nada ruim. Tudo que Deus fez é bom. E essa dupla descrição, portanto, de agradável à vista e boa para alimento, ela revela dois aspectos essenciais da criação. Como eu disse, beleza e provisão. Deus quer que o mundo não apenas seja funcional, mas Ele quer que o mundo seja belo. E é por isso, meus amados irmãos, que o pecado enfeia o mundo. É fácil você observar isso. Quando você percebe que há um lugar em que o pecado domina, há feiura neste lugar. Todas as vezes que as pessoas deixam de adorar a Deus e passam a adorar as criaturas, há feiura nestes lugares. A única maneira de encontrarmos beleza é naquilo que Deus considerou esteticamente belo. Então, o Salmo 104, por exemplo, verso 24, diz: quão numerosas são as tuas obras, Senhor, porque nesta harmonia é que nós nos deleitamos, é nesta beleza que nós percebemos uma realidade que confronta esta visão moderna, é nessa beleza que nós conseguimos ver que o homem hoje vive de maneira insuficiente, como se ele precisasse criar um sentido de vida. Mas Gênesis está nos mostrando exatamente o oposto. O sentido da vida precede a existência do homem. Então, nós precisamos, de fato, encontrar sentido, mas Gênesis está nos dizendo qual é este sentido. E este sentido não é outro, senão a própria criação estabelecida por Deus de maneira ordenada e de maneira funcional, e de maneira a estabelecer, por meio da sua generosidade, os limites sobre os quais nós, seres humanos, devemos viver. Portanto, Deus prepara o lugar, Deus planta o jardim e Deus provê a verdadeira vida. Mas não apenas isto. Deus também estabelece a vocação do homem. Deus confia ao homem um trabalho e Deus define para o homem o seu propósito. O versículo 15, por exemplo, diz que Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. Aqui nós encontramos, irmãos, o primeiro chamado vocacional para o homem. Deus, agora, Ele coloca para a vida humana uma vocação. Dois verbos aqui estruturam essa vocação: cultivar e guardar. Cultivar significa desenvolver, transformar, produzir. Guardar significa proteger, preservar, cuidar. Então, o homem não é um consumidor da criação, mas ele é responsável pela criação. O homem não é apenas mais um habitante no mundo, ele é o administrador do mundo. Essa semana passada eu tive participei de um momento em que uma pessoa estava defendendo a tese de que não há nenhuma diferença entre os seres humanos e os animais. E para ela é um absurdo e uma arrogância nós nos acharmos mais bem preparados do que os animais. Ela defendia com todo o seu fervor ideológico que quando os homens dizem que eles são racionalmente superiores aos animais, isto só demonstra arrogância, soberba. Quando eu ouvi isso, eu pensei, de fato, no caso dela, isso faz sentido, né? Porque não há nenhuma racionalidade nisso, você afirmar esse tipo de tese. Este texto mostra exatamente como estas pessoas estão enganadas acerca do que é o homem. O homem é, sim, diferente de toda a criação. O homem é, sim, a coroa da criação. É o mais especial dos seres criados. O Salmo 8 diz que nós fomos criados por um pouco menor do que os anjos.
Os seres humanos são diferentes. E por isso mesmo, nós não estamos aqui para nos comportarmos como os animais, que apenas usufruem da criação, consomem a criação. Mas nós estamos aqui para administrar a criação. Somos chamados, portanto, de co-regentes. Somos régios, reis na criação, debaixo da autoridade daquele que é o verdadeiro rei. Esta tese teológica é chamada de mandato cultural. Nós recebemos de Deus, de fato, esta potencialidade para administrarmos aquilo que Deus criou. Herman Bavinck afirma que o mundo foi criado com potencialidades que devem ser desenvolvidas pelo homem. Ou seja, a criação não é estática, mas ela é dinâmica, aberta ao desenvolvimento humano. Portanto, cultura, ciência, arte, sociedade, todas estas coisas encontram na criação a sua origem. E o nosso trabalho, portanto, é participar desta ordem criacional. Por isso, é muito interessante e desejável e louvável quando nós percebemos pessoas crentes, irmãos crentes, como um dos astronautas da Artemis, que louvou ao Senhor por ser ele um crente, estando dentro de uma cápsula, e ali ele louvou ao Senhor, inclusive levando a sua Bíblia juntamente com ele, ao ver a dimensão de toda a criação. Estas pessoas que criam cultura, ciência, arte, sociedade, a partir desta compreensão de que Deus os colocou aqui não para usufruirmos da criação, mas para corrigirmos os erros e as distorções que o pecado causou, estas pessoas encontram, portanto, a verdadeira felicidade e o verdadeiro propósito. De fato, meus irmãos, nós devemos escapar, talvez, de dois grandes perigos, duas grandes distorções. A primeira é a idolatria do trabalho. A segunda é a rejeição do trabalho. Nós tivemos aqui recentemente, o nosso irmão presbítero André nos ofereceu uma aula em que ele falava exatamente a respeito do trabalho. E estas duas visões equivocadas, ou aquela pessoa que idolatra o trabalho, chamada de workaholic, uma pessoa que vive para trabalhar, meu nome é trabalho, e uma pessoa que rejeita o trabalho, como se o trabalho fosse uma punição. Mas a Bíblia, neste momento e neste ponto, não absolutiza o trabalho e nem despreza o trabalho. Pelo contrário, o trabalho é sempre uma vocação, é um serviço dado por Deus, como Colossenses 3:23 nos orientou: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Então, Deus está estabelecendo aqui este trabalho de cultivar e guardar como uma vida de propósito vivida diante dele. Significa, portanto, que a colocação do homem no jardim indica uma vida situada. Nós não somos, portanto, seres perdidos, abstratos, jogados no mundo de qualquer maneira, mas nós somos colocados em contextos específicos, numa determinada família, numa determinada igreja, numa determinada sociedade, para cumprirmos a vocação do Senhor. A pergunta que você deve fazer é: por que você pertence a esta família e não a outra? Por que você pertence a esta igreja e não a outra? Por que você pertence a esta sociedade e não a outra? A minha mãe tem um vizinho que reclama de ter nascido no Brasil. Ele diz: olha, eu devia ter nascido na Alemanha, não é? Quando nasci, caiu aqui, me jogou aqui no Brasil, né? Ora, por que somos brasileiros? Esta é uma pergunta interessante. Por que não somos chineses? Porque Deus quis que nós fôssemos brasileiros, e há um propósito divino nisso. A vida não é acaso. Nós cantamos, aliás, um hino belíssimo, composto pela Sarah Potocalli, que é: acasos para mim não haverá, as tuas mãos dirigem meu destino. Não há acasos para nós. Se não há acasos, o fato de você pertencer à Igreja do Vale tem um propósito. Por que você pertence ao Vale e não pertence a outra igreja?
Há um propósito nisto. Mesmo que você tenha decidido frequentar o vale, pensando ser um propósito seu, eu vou para aquela igreja porque lá tem tal e tal, tais e tais qualidades, por exemplo. Eu vou para a igreja do vale porque eu não suporto minha antiga igreja. Eu estou na igreja. Seja qual for o motivo, e você talvez até pense que é porque você escolheu, não é. Deus escolheu você estar aqui. E se você está aqui, há um propósito nisto. E você precisa descobrir este propósito. Adolescentes revoltados, não é? Por que eu nasci nessa família? Deveria ter tido outro pai, outra mãe, não é? Deus tem um propósito. Você nasceu nesta família e não em outra. Você não é irmão de Cristiano Ronaldo, não é à toa. Tudo bem, eu sei que você queria ser pelo menos primo do Cristiano Ronaldo, né? Mas não é. Pelo menos por enquanto nós não sabemos que há alguém aqui, né? Não é. Deus não quis que você nascesse na família real inglesa. Deus não quis que você fosse primo do príncipe William. Não é? Deus não quis que fosse assim. Deus quis que você nascesse aqui. Então, há um propósito nisto. Como há um propósito também na vida do William. Como há um propósito na vida do Cristiano Ronaldo. Há um propósito. Deus faz todas as coisas para um determinado fim. Eu gosto muito do texto de Atos 17, 26, quando Paulo está no Areópago, discutindo com os filósofos de Atenas. E Paulo fala algo muito interessante ali neste verso 26 de Atos 17. Ele diz: Deus determinou os tempos e os limites da tua habitação. Isso é muito interessante, ou seja, Deus estabeleceu para cada um de nós o lugar onde nós devemos estar. O lugar onde você deve estar. Amanhã você estará em algum lugar. Deus determinou que você estivesse naquele lugar. É simples assim. Deus quer que nós estejamos nos lugares certos. E eu ouvi certa vez um irmão dizendo que nós deveríamos orar ao Senhor pedindo exatamente isto: Senhor, que eu esteja sempre onde Tu queres que eu esteja. Para que nós possamos, de fato, encontrar propósito e felicidade nesta determinação de Deus. Viver bem, portanto, queridos irmãos, é viver fielmente onde nós estamos. Deus colocou você num determinado lugar. Deus tem um propósito para você, seja na sua família, seja na sua igreja, seja na sociedade onde você trabalha. Deus quer que você esteja naquele lugar. Essa vocação, portanto, que é o mandato cultural, não é autônoma. Ela está debaixo da autoridade exclusiva do Senhor. Repare que o homem aqui, ele não governa o jardim. Preste atenção, os verbos são cultivar e guardar. Deus não usa o verbo governar. Deus poderia ter criado e dito ao homem: agora você vai governar. Não, porque o governo pertence a Deus. Deus continua sendo o governador. Deus continua sendo o rei. Nós somos participantes deste reinado, como mordomos, como administradores, mas o governo pertence ao Senhor. Nós devemos, então, como representantes de Deus, assumir este senhorio derivado do Senhor. O pastor teólogo John Frame destaca que o senhorio humano é sempre derivado do senhorio divino. Ou seja, toda vocação é responsabilidade diante de Deus. Trabalhar, portanto, não é apenas produzir algo para nós, mas é responder à nossa vocação ao Criador. Não importa o que você faça, se o seu trabalho é um trabalho digno, honesto, você está fazendo para a glória de Deus. Não importa se você é sócio da Google e tem um patrimônio próximo a 120 milhões de dólares, ou se você é um faxineiro que ganha talvez o seu salário mínimo. Não importa. Onde você estiver, você precisa
entender que o lugar onde Deus o colocou é para que você o glorifique por meio de uma responsabilidade obediente desta vocação. Mude o lugar onde você está para a glória de Deus. Este é o propósito. Guarde e cultive o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente eclesiástico e a sua família. Transforme estes lugares em pequenos céus, para que você possa perceber a presença de Deus, mesmo em confronto com a impiedade que há nestes lugares. Quem aqui nunca passou por uma experiência de não desejar estar numa festa de família, em razão de que nesta festa de família há pessoas e há comportamentos que são contrários à fé cristã? Alguns de nós já passamos por isso. Quantos aqui talvez não desejaram estar numa igreja por considerar que aquela igreja não aplica corretamente a disciplina eclesiástica e que por isso permite que pessoas pecadoras, ímpias e que estão contumazmente nestes pecados, frequentem, ocupem cargos? Quantos aqui já não tiveram ojeriza por participarem de empregos, de trabalhos cuja impiedade ela é visível? Muitos já passaram por isso, se não todos nós já passamos por isso, com exceção, obviamente, das crianças, os mais novos, que ainda não têm esta percepção crítica, mas todos nós, com algum tipo de criticidade, já percebemos isto, o quanto é difícil viver no mundo. Mas a questão não é esta. A questão é que há uma resposta para isto. Embora o mundo seja difícil mesmo por causa do pecado, nós não estamos aqui para simplesmente percebermos isto. Nós estamos aqui para mudarmos isto. E esta é a vocação para a qual o homem foi chamado. Em terceiro lugar, meus irmãos, partindo então para o último aspecto, repare que Deus também concede ao homem liberdade. Mas, curiosamente, esta liberdade está nos limites estabelecidos por Deus. O versículo 16 diz: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aqui nós encontramos talvez a informação mais extraordinária da Bíblia em relação à liberdade. O homem, ele é criado em abundância. Ele pode escolher livremente. Essa linguagem aqui certamente enfatiza uma virtude divina que é a generosidade. Por toda a Bíblia nós vamos ver Deus concedendo abundantemente aos homens. Até mesmo a salvação, a pregação do Evangelho, ela é abundante. A pregação do Evangelho é para que todos ouçam. E, obviamente, aqueles que são chamados por Deus vão aceitar este Evangelho. Mas repare que o versículo seguinte, ele introduz um limite importante. Ele diz: mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Aqui nós temos o surgimento daquilo que podemos dizer dimensão moral da existência humana. Deus estabelece também a ética humana. Ou seja, como os seres humanos devem se comportar. Como os seres humanos devem obedecer. Veja, a vida, portanto, não é só biológica, não é só cultural, mas ela é também moral. Quando você definir vida, portanto, não pense apenas na biologia. Definir a vida pela biologia é reduzir demais o que é a vida humana. Reduzir a vida ao aspecto social é reduzir demais a vida humana. A vida humana é uma complexidade de eventos, de áreas. E nós precisamos pensar a vida humana exatamente nesta complexidade. O homem que é tudo isto, ele é fisiologia, ele é anatomia, ele é psíquico, ele é espiritual, é sensitivo. Todas estas dimensões do ser humano precisam ser analisadas. E para cada uma destas dimensões, nós devemos ter uma resposta orientada para Deus. Para Deus. Portanto, Deus estabelece agora os limites de atuação do ser humano. O comentarista e teólogo bíblico Gerhard von Groninger,
observou que esse mandamento ele introduz a possibilidade de relacionamento pactual. Ou seja, diz Van Groningen, obedecer não é somente cumprir uma regra, mas é, antes de tudo, o confiar em Deus. O que ele quer dizer é o seguinte: quando Deus estabelece limites, ele não está agindo como um tirano, restringindo a vida humana, mas ele está regulando a vida humana para que esta vida possa ser vivida de maneira plena e obediente a ele. Por exemplo, quando Deus estabelece a relação entre homem e mulher, o macho e a fêmea, e diz que estes dois devem se unir para se tornarem uma só carne, Deus está estabelecendo limites. Ele está dizendo que o casamento, portanto, ele é heterossexual e monogâmico. Duas pessoas com sexos diferentes e somente estas duas pessoas. Deus estabelece limites. Então, quando nós quebramos estes limites, nós estamos alterando o aspecto da vida que Deus estabeleceu. E com isso nós alteramos não só o aspecto biológico, porque as relações entre macho e macho, fêmea e fêmea, são relações diferentes entre macho e fêmea, nós alteramos os aspectos biológicos, nós estamos alterando os demais aspectos. Nós alteramos os aspectos culturais, sociais, porque isso interfere na família. Nós alteramos os aspectos psíquicos. Nós alteramos toda a dimensão do ser humano, alterando apenas uma regra daquela que foi estabelecida pelo Senhor. Então, o que Deus quer fazer por meio das regras, como eu disse, não é nos restringir a ponto de se tornar um opressor, mas é estabelecer uma vida plena e uma vida de felicidade. Estabelecer um ponto real de alegria e de satisfação no coração humano. Aqui, meus irmãos, voltaremos mais tarde, noutro momento, a esta situação, mas quando Deus encerra este texto dizendo, certamente morrerás, ele está aqui introduzindo a realidade de uma consequência de desobediência. Claramente, a morte não é criada por Deus, no sentido de que ela seja algo natural. A morte é o resultado de uma ação imoral do ser humano. Ou seja, a morte é a quebra, a transgressão da lei de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e por meio deste homem, por meio do pecado, a morte. O Éden aqui, então, apresenta, podemos dizer, o palco. Imagine um teatro. E neste teatro nós temos aqui o palco de uma decisão moral do ser humano. A liberdade autônoma, absoluta, mas irreal. E, de outro lado, o limite estabelecido por Deus, real, verdadeiro. O homem precisa decidir essa sua relação com Deus. Quando a gente volta lá naquela situação do filme, do Matrix, a gente percebe que o Neo, aquele protagonista, a escolha dele não era apenas entre estas duas opções, mas entre duas realidades diferentes. E é interessante que ali ele escolheu viver na verdade, ao invés de viver na ilusão. E essa verdade escolhida pelo Neo no filme Matrix exigia dele pelo menos duas questões: confiança e transformação. Ele precisava se adequar e precisava confiar que de fato aquele era o melhor caminho. Aqui em Gênesis parece Deus fazer o mesmo. Ele nos coloca diante de uma escolha com duas realidades. De um lado, a ilusão,
de vivermos uma vida de uma suposta autonomia, de uma falsa liberdade, ou de vivermos uma vida limitada por Ele, pelo próprio Deus, que ordenou e que criou todas as coisas. Para nós hoje essa escolha permanece. Permanece. Nós estamos sempre diante desta situação. Nós viveremos os nossos próprios desejos, viveremos as nossas próprias escolhas, viveremos a nossa liberdade, ou escolheremos viver os limites impostos estabelecidos por Deus. Jovens que estão namorando, vocês estão diante deste dilema. Quando vocês namoram, vocês pensam, eu posso avançar nos limites do que é um namoro? Afinal de contas, nós somos livres, não devemos nada a ninguém. Esta é a suposta autonomia, mas que levará você a uma consequência destrutiva. Por outro lado, você pode dizer, eu quero entender e viver os limites de Deus. Há limites, e nesses limites eu estarei satisfeito, eu estarei feliz. Deus estabelece para nós limites na relação com as pessoas, na relação com o dinheiro, na relação com a sociedade como um todo. Nós podemos escolher ser livres, supostamente autônomos, pensando que não devemos satisfação às pessoas, ou nós podemos escolher viver debaixo dos limites do Senhor. Há algumas pessoas que, quando confrontadas pela palavra de Deus, elas respondem assim, mas quem são vocês para me julgarem? Eu não estou debaixo de juízo de homens. Não mesmo. Mas você está debaixo do juízo de Deus. E o juízo de Deus estabelece que os homens podem julgar a partir da palavra do Senhor. Então, não há como escapar. Ou você vive uma vida supostamente autônoma, mas que te levará para a destruição, para a desobediência, ou você vive uma vida estabelecida por Deus, dentro dos limites estabelecidos por Deus. Esta escolha, meus irmãos, revela uma vida cristã madura. Quando nós reconhecemos que tanto a liberdade quanto o limite vem de Deus, nós somos livres, mas não somos autônomos. Nós nos tornamos responsáveis pelas nossas ações, mas não somos independentes. Nós somos chamados por Deus, mas não para exercermos o governo absoluto. Pelo contrário, nós somos chamados por Deus para respondermos a Ele com gratidão, com obediência, com dependência, sabendo que nele nós vamos encontrar a verdadeira vida, porque Ele plantou para nós um lugar, para que possamos viver neste lugar. Viver neste lugar. E vivendo neste lugar, nós aprendermos com os nossos olhos a observar as coisas agradáveis e boas criadas por Deus para nós. E a partir disto, nós cuidarmos e cultivarmos, guardarmos este lugar no qual o Senhor nos colocou, sabendo que nós podemos usufruir de todas as bênçãos que Deus nos deu neste lugar, quando nós nos encaixarmos nos limites impostos por Ele. Portanto, quer ter uma vida feliz? Basta obedecer os limites estabelecidos por Deus na sua palavra. Se você estiver nos limites estabelecidos por Deus, certamente você encontrará sentido para a sua vida. Todas as vezes que você ultrapassar, extrapolar os limites estabelecidos por Deus, talvez você até sinta uma falsa liberdade, mas isso levará você para a destruição. O que faz sentido, o que dá sentido à sua vida, é uma vida regulada pela lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura
a alma. A lei do Senhor dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor, ela nos faz inteligentes. A lei do Senhor nos faz sábios. A lei do Senhor nos torna prudentes. Portanto, admita a sua submissão à lei do Senhor. Como o salmista, no Salmo 119, verso 145, disse: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Que nós saibamos viver assim, meus amados irmãos, com liberdade e com limite, para a glória do nosso Deus. Amém.